pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast China para o Brasil. Eu sou a Daiane Mendes, jornalista, e comigo também está a Luana Oliveira, radialista. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E antes da gente começar a conversar sobre o nosso tema de hoje, nós temos um recadinho. O Quai, que foi uma das primeiras plataformas a lançar o live commerce aqui no Brasil, ele está recrutando vendedores. Já pensou em ter os seus produtos expostos para mais de 48 milhões de usuários ativos? No Quai, com transmissão ao vivo, você interage com seus clientes e pode vender os seus produtos. Saiba mais acessando o nosso QR Code aqui na tela. Com isso, vamos começar a falar sobre o nosso tema de hoje, que vamos conversar sobre e-commerce. Para você que é empreendedor, que tem sua loja virtual ou quer saber como as marcas estão conquistando o mercado, a gente vai conversar sobre isso. E hoje estamos com uma convidada muito especial. Estamos com a Samian, que ela é líder operacional aqui de e-commerce da IESH e vai contar um pouco sobre a sua trajetória e sobre o mercado pra gente. Oi, gente, sou a Sami. Para começar, conta um pouco sobre a sua trajetória até os dias de hoje. Bom, é uma história um pouquinho longa, mas vamos do início. Nasci numa família de comerciantes chineses, então com meus pais eles tinham uma pequena lanchonete, só que com a convivência, eu também trabalhava para eles, comecei a ter alguns ensinamentos com eles vendendo. Então, a forma de persuadir um cliente, como resolver aqueles salgados que já estava perto da hora de se fechar. Então, com isso, aprendi alguns modos de venda. Mas nunca teve alguma prática deles disserem, olha, você tem que fazer isso quando acontecer alguma situação. Então, sempre foi na base da observação. Em seguida, quando eu tive uns 13, 14 anos, eu comecei a querer batons caros, maquiagens caras, como por exemplo da Chanel, da Dior. Então, para isso, eu pensei, como que eu vou ter esse dinheiro, já que meus pais não me pagam para trabalhar lá? Então, eu decidi, eu vou começar a vender alguma coisa, eu começar meu pequeno comércio. Então, eu decidi vender maquiagens, que era da marca chamada Cuir, C-U-I-R. Em chinês se chama Cuir. Então eu comprava da China, trazia para o Brasil para revender. O preço era bem caro, mas eu de alguma forma conseguia vender, talvez pela minha simpatia, que eu chegava nos clientes. E meu público-alvo daquela época são os chineses mesmo, que pagariam por um produto que não seja de marca, porém de alta qualidade. Então o preço era R$ 150 uma base e um batom. E com esse dinheiro que eu fui vendendo, comecei a conseguir pagar a minha mensalidade. Já tinha um valor legal, só que eu nunca de fato paguei a minha mensalidade. Então eu pegava esse dinheiro, comprei meu primeiro batonzinho da Chanel, da Dior também. E com isso eu também pude comprar algumas decorações para nossa lanchonete. Então meus pais acabaram ficando super felizes, orgulhosos disso, e sendo que um tempinho atrás eles não concordavam de eu fazer essa atitude, achavam perigoso. Eu com 13, 14 anos vim sozinha da Baixada Santista em Santos para São Paulo, e assim eu comecei tendo mais alguns tipos de conhecimento sobre o mercado mesmo. Depois disso, continuei trabalhando. Aos 15, 16 anos eu fui para Bahia, comecei a morar com minha irmã. Lá ela também tem um comércio de exportação, então normalmente é mais eletrônicos, caixa de som. E por conta da pandemia, também por conta dos meus estudos, eu parei de trabalhar para ela, fiquei só estudando em casa. Deixa eu pensar. Assim, e depois fui gastando com mensalidade da escola, o cartão tava sem dinheiro, e aí eu pensei, putz, agora que a minha nota já deu uma estabilizada, eu vou conseguir voltar a trabalhar. Só que a minha irmã, ela preferia que eu ficasse em casa trabalhando mesmo, mas eu queria de alguma forma ter meu dinheiro, ter minha segurança, caso qualquer dia eu for despejada, quem sabe. Então eu comecei a entregar meus currículos, eu imprimi todos os meus currículos em papel, fui entregando de um em um, só que ninguém me chamava naquela época, fiquei super triste. Mas continuava e não desistia até que eu encontrei um vendedor chinês. Ele tem uma fábrica de lente e também lojas de óculos, de armação, que fica num lugar chamado Feiraguai, que seria tipo um Brás, uma 25 lá da Feira de Santana, que é a cidade que eu morava. Em seguida aprendi muitas coisas, de primeira mão. Eu era só uma atendente, anotava quais pedidos que o cliente precisava, só que o meu chefe da época disse assim, ok, você vai pesquisar na internet sobre tudo, sobre lente, você que se vire. Eu falei, tá bom.
comecei a pesquisar no Google, então agora não entendo mais sobre esse assunto, mas eu lembro que em um dia eu consegui aprender bastante sobre os tipos de lente, visão simples, se ela era anti-reflexo, se tinha blue cut, enfim. E aí ele se surpreendeu, falou, poxa, nossa, você é boa nisso, hein? Falei, não, é que misturando com alguns conhecimentos de física lá da escola, beleza. Aí ele começou a me distribuir mais tarefas em relação ao laboratório. Só que a pandemia chegou em março e todo mundo precisou ser mandado embora. Então voltei lá para minha irmã, terminei meu ensino médio e eu comecei, enfim, passei numa federal lá no Unirio, no curso de museologia, no segundo semestre. Na verdade, no primeiro eu já estava trabalhando em outra empresa relacionado à administração de aplicativo. Pode falar o nome da empresa? Pode. Trabalhava na empresa chamada Litmatch, onde era um aplicativo de matching, tipo Tinder, só que é por vozes. Então eu tinha que administrar o assunto, a conversa, se tinha algum assunto polêmico. E também tinha outro cargo na mesma empresa, era de assinatura com os influencers. Então, assim, você vai divulgar o nosso produto, que é o Litmatch, e aí a gente vai te pagar tal valor. Então, essas duas vagas perduram, acho que eu trabalhei 2 anos lá dentro. E depois a Eliana, que é a nossa RH, entrou em contato comigo, foi até engraçado, ela me mandou mensagem perguntando se eu estava interessada, procurando alguma coisa nova. Eu falei sim, só que em seguida eu mandei um preço pra ela. Ela não entendeu nada. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu falei, não, desculpa, eu mandei mensagem errada, tenho interesse sim. E aí eu fiz a entrevista. Eu lembro muito embaçado, mas eu lembro que ela veio no mesmo lugar que eu. Fiquei, nossa, que surpresa, nossos pais vieram do mesmo lugar. Depois eu tive entrevista com o nosso gestor. E ele fez uma pergunta que eu lembro muito bem. Ele perguntou, você é introvertida ou extrovertida? Eu falei, extrovertida. Só que naquele mesmo momento ele me deu uma reação, como se fosse, você está contratada. Então eu falei, putz, será que é isso mesmo? Ele não falou a palavra, mas eu senti que eu já tivesse contratada mesmo. Então eu tava super feliz, aguardando o retorno. E desde aquela época, eu nem sabia o que era e-commerce. Apesar de eu já ter uma experiência com WeChat, com vendas. A palavra em si, né? Eu não entendi, então eu pesquisava. Era isso? Já fiz. E tem um termo que era o dropshipping, que todo mundo fala, mas eu já fazia com meus 13, 14 anos. Então tinha uma certa insegurança e familiaridade junto. Aí foi assim, e começou a minha jornada de assistente de e-commerce, e depois, com muito trabalho, muito aprendizado, eu fui colocada como analista de e-commerce e hoje em dia sou líder operacional. E como que funciona o seu trabalho hoje? Porque vocês prestam serviço para outras marcas, não é isso? Conta como é que funciona. Sim, a gente tem vários parceiros, mas agora que a gente atua com mais força é o Kawai e também a AliExpress. No Kawai, hoje em dia, a gente tem um serviço de gerente de conta também, só que a princípio a gente dá um projeto de recrutamento. Ou seja, a gente vai convidar os vendedores para vender na nossa plataforma, no caso a Kawai. E na AliExpress também, a gente prega um serviço também de recrutamento, que foi a fase inicial, e agora a gente atua como gerente de conta. Então, gerente de conta tem como função principal conectar o vendedor, que seria o seller, e também a plataforma. Então, a gente seria uma ponte que liga os dois. Mas se eu pudesse dizer apenas um objetivo do gerente de conta, seria fazer faturamento. Ajudar o vendedor a fazer faturamento. Só que dentro disso tem outras ocasiões, né? Você tem que resolver os problemas, os BOs, da logística e assim por diante. É bacana você contar um pouco pra gente sobre como que funciona, né? Você falando sobre gerente de conta, como que funciona esse trabalho em si. Vocês apresentam as tendências, quais são os riscos, quais são as oportunidades para o seller, como que funciona? Sim, como gerente de conta, primeiro a gente vê o que o seller precisa da gente, qual o desejo, qual problema ele está encontrando. Mas normalmente acontece assim, ele surgiu um problema, pode ser com logística, a gente entende o problema primeiro, então tem uma comunicação diária, e depois a gente joga para as partes responsáveis. Então, por exemplo, tem um parceiro logístico da AliExpress que seria a Tynel Logística. A Tynel seria a transportadora que também, na verdade, seria a logística que tem seus parceiros de transportadoras, tanto nacionais, que seria, por exemplo, já teve com a Jadlog, a Sequoia, e também já teve parcerias com Correios, que eu até hoje também. Então, assim, eu vou verificar qual o problema, converso com eles, eu tento resolver de fato.
problema em si, mas cada vendedor tem um problema diferenciado. Então, mas você vai juntando algumas similaridades. Então, sempre isso aconteceu desde quando eu era assistente. Eu digo que eu montei um dicionário de respostas. Então, alguém aqui da equipe pergunta, Sami, como eu resolvo aqui de postagem? Eu também comecei fazendo postagem. Como que eu resolvi esse problema aqui? Então, tudo foi por experiência e hoje eu tenho um dicionáriozinho para responder. Nem tudo tem resposta, né? Sim. Porque a gente tá sempre modificando, mas sempre tem alguma coisa que eu posso direcionar. E é isso. E seguindo nisso que você falou, eu acredito que quando as marcas buscam vocês, eles querem ter sucesso ali na jornada, ter sucesso ali nas vendas. Quais são os maiores desafios que as marcas encontram, que vocês encontram pelo caminho? Vendedores chineses, que a princípio eu acho que a maior dificuldade seria a relação de nota fiscal, de parte de imposto. Muitos nem sabem como declarar, ou então não sabe precificar, ele não tem nitidamente um lucro, ele não sabe quanto que ele ganha, então precisa da gente para fazer isso. Ou então, o que na verdade eu acho o maior problema entre algumas plataformas de marketplace seria não ter a logística reversa. O que seria? Eu não gostei do produto, quero devolver. Tem algumas plataformas que oferecem etiqueta de graça, só você imprimir, colar e devolver. Mas algumas não existe isso. Eles apenas dão um direcionamento. Olha, eu acho que o vendedor que deve pagar o frete de retorno porque ele que enviou a cor errada. Mas acontece que isso não é tão fácil de ser resolvido. Porque, de fato, quando fala que um cliente envia um produto errado, quem sabe se foi trocado no meio disso? Então, acredito que seja o maior desafio. E nisso a gerente de conta precisa estar alinhando entre várias plataformas, várias vertentes. Então, com a plataforma, com a AliExpress, com a China, então que seria a logística, com o vendedor e também com o consumidor final. Então, 4 partes que você tem que estar tocando ao mesmo tempo. E também da questão de ter um gerente de conta que entende que não é só ter um preço agressivo. Muitas vezes a gente tem que ter técnica de marketing ali dentro, que o preço não vai decidir tudo. Claro, ou você tem um bom marketing ou você tem um bom preço. Só vai vender desses dois jeitos. Não adianta você ter um bom marketing, sabe vender muito bem, só que seu preço está lá em cima. Então, acredito que esse seja um dos mais desafios que é encontrado nos nossos vendedores. Você começou muito nova no e-commerce, né? 13 anos, é bem jovem. E você percebeu tendências ao longo desses anos e chegou hoje onde você está como líder operacional por conta... Diria que não. Não diria que eu vi isso como uma oportunidade de crescimento. Inclusive, no meu ensino médio, eu me sentia... Não sei o que eu sou boa de fazer. Literalmente, eu dizia... O que eu vou fazer nessa vida? Mesmo já tendo experiência com vendas, não passava pela sua cabeça? Eu me discriminava muito, eu falava, eu não sou boa em nada, nada. Na minha cabeça, todo mundo fala assim, escolha o seu curso baseando no que você é boa. O que eu sou boa, Senhor Jesus Cristo? O que eu gostava era de história, então eu pensei, vou fazer museologia. Eu gosto de artes visuais, eu pensei em fazer arte, quero fazer história. Então, escolhi museologia, só que não tem nada a ver com e-commerce. Claro, tive alguns aprendizados Sim. que poderia contribuir, mas nada que eu visse uma tendência, putz, isso vai ser alguma coisa bem diferente que pode gerar faturamento futuramente. Não. É uma coisa que eu observo agora, que eu tenho experiência, tô dentro da área, mas quando eu tinha 13, 14 anos, eu só queria comprar meu batomzinho da Chanel. Sim. Mas pensando hoje, daqui pra frente, você consegue visualizar algumas tendências? Sim. E quais são? Sim, eu acredito que a venda de e-commerce vai aumentar muito, vai ter novos entrantes, com certeza vai ter a próxima Shein, vai ter a próxima Kawaii no mercado brasileiro. Mas boa parte, mais de 60% do nosso comércio hoje em dia ainda é físico, porque no físico ele consegue muito mais impulsionar alguém, vender para alguém, porque tem os atendentes, você pode provar uma roupa, você não precisa esperar por tanto tempo. Por isso o e-commerce está cada vez diminuindo o tempo de entrega para tentar diminuir a ansiedade, porque a gente acabou de comprar alguma coisa pela internet, a gente confere o rastreio a cada 5 segundos. Então, as lojas físicas no Brasil hoje em dia ainda é muito forte, tem mais de 60%.
Então, o pessoal do e-commerce está sempre tentando diminuir esses conflitos, esses obstáculos que o consumidor vem encontrando conforme o tempo. E também eu acredito que, além dos novos entrantes, vai ter novos métodos de venda, né? A live commerce é uma delas. Hoje em dia, a live commerce faz parte de cerca de 15% do faturamento só de e-commerce lá na China. E aqui no Brasil é bem poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem o macete para poder vender em lives, e também do público brasileiro não tem nenhum costume, não sabe, tem medo de comprar em live, mas acaba recebendo tijolo, né? A gente brinca assim. Então tem muitas coisas a aprender, tanto com o mercado chinês, que foi eles que, né, trouxeram esse modelo de live commerce, mas a tendência é que sempre está renovando, vem substituindo algumas lojas físicas por conta dos gastos, né? Sem contar também que pode ter novos produtos. Acredito muito nisso, por conta de diferenciação de itens, tá? Então, sei lá, um produto, como que eu vou diferenciar do outro item? Sendo que o meu tem mais funções, por que o dele vende melhor? Então, eu acredito que vai ter mais competitividade em relação à diferenciação do produto e também das plataformas em si. E quem ganha é o consumidor. Sim. E falando em live commerce, a gente vê que na China live commerce é bombado, né? Eu vi até uma matéria esses dias de uma vendedora que passa os produtos rapidinho e fatura milhões em minutos, assim, coisa de louco. E aqui no Brasil, eu acredito que o consumidor, ele tá ainda se adaptando com a questão de venda online, né? Da pandemia pra cá que isso começou a aumentar bastante. Você acha que esse modelo de live commerce que tem na China, a gente vai conseguir reproduzir na mesma escala aqui no Brasil, talvez? Não, 100% não. Lá, porque a vida deles é muito corrida, muito corrida. Tá trabalhando, precisa comprar alguma coisa, então entrega em minutos. Essa coisa de rapidez, eu acredito que não consegue adaptar 100% para o Brasil também em questão de cultura, tá? Claro que a gente tenta aplicar, mas normalmente é uma coisa... Essas lives, hoje em dia, que vende produtos, normalmente é uma apresentadora que conversa com o consumidor. Então, é muito mais pela simpatia, como eu falei antes, é muito mais pela educação, que você está apresentando um produto, e não aquele negócio, eu preciso de comprar alguma coisa, eu vou ver se na live tem. Muitos chineses hoje em dia fazem, como eu também fiz quando viajei pra China, putz, eu queria comprar uma cola para cílios, era muito específica. Eu entrei, olhei, porra, tem? Então, cliquei, já quis comprar e já chegou na minha casa um dia depois. O que eles trabalham é uma logística muito rápido, e sem contar que você consegue encontrar um leque de produtos diferenciado. Aqui no Brasil ainda tem um pouquinho atraso nesse sentido, e também tem que misturar bastante com a cultura brasileira de ser cordial, né? Um brasileiro cordial, que conversa, que tem simpatia. Então, é diferente. Na China, como você vê, passa o produto super rápido, né? Porque ela tem muitos produtos para mostrar, então não tem como você ser devagarzinho. Olha, aqui, sei lá o que e tal. Mas se for um produto que é muito detalhado, eles vestem, mostram o pano, a apresentadora sabe mais do que o roteiro dá pra ela. Então ela mesma pesquisa, sabe, do fio utilizado, do tecido, se vai causar coceira pra quem não sei lá o que. Aqui no Brasil ainda falta apresentadores pra isso. Tem algumas empresas chinesas de live, passa 24 horas. Então muda de apresentador, só que a live continua lá, porque tem um ranking de horas passadas e vai te mandando mais tráfegos. E que no Brasil não pode, né? Por conta de, assim, das leis trabalhistas também. No máximo que você consegue trabalhar é 8 horas. Só que também, a gente percebe, você fala toda hora, já cansa. Imagina ficar 8 horas só falando, só fazendo live. Então acaba sendo assim, juntando com as questões das leis trabalhistas, cultura brasileira, acredito que não consiga crescer de uma forma tão larga quanto a China fez. Na sua viagem da China, você viajou recentemente para lá, né? Então eu queria saber quais foram as principais tendências e inovações que mais te surpreenderam nessa sua viagem. Certo, deixa eu pensar. Assim que eu cheguei em Hangzhou, é uma cidade super desenvolvida. O que eu percebi assim que me surpreendeu é que tem muitas variações mesmo, de tudo, desde no aeroporto, todo mundo fala que o aeroporto de Dubai é o mais lindo de tudo, ou que então de Doha é muito lindo e tal. Eu cheguei em Doha, eu falei, é isso mesmo?
Aí eu cheguei na China, putz, será que eu não tô no lugar errado? Porque nunca falaram que o aeroporto da China é muito bonito, muito limpinho, algo assim. Eu fiz uma comparação. Então o primeiro choque que eu tive era disso, porque eu tenho uma visão da China quando eu tinha 6 anos. Então era uma China não tão grandiosa. Eu vim de uma cidade na China, dos meus pais, no caso, eu não nasci lá, mas eu morei lá por alguns anos e era uma China super atrasada. Você pode ver uma rua suja, e também ficava em cidadezinha pequena, interior. Então, pra mim, causou muito choque de diferença nesse sentido. Depois disso, eu fiquei maravilhada como uma cidade consegue ter tanto mix de cultura tradicional e contemporânea. Então, o urbanismo lá, poxa, tem prédios enormes, tem, cara, tudo muito chique. Só que por um lado tem uma parte conservadora, só que bem conservado no sentido de muito faz com que leve você pro passado, sabe? E eu fui tirar algumas fotos com trajes tradicionais de uma etnia chamada Miao. Em chinês seria Miaozu. Então eles pregam por acessórios de joia pesados, por cores vivas como vermelho e preto. Então tem lugar para você tirar foto. E você, normalmente esses lugares são gravados aqueles filmes antigos de flashback, sabe? Sim. E pra mim foi muito maravilhado aquilo e também muita comida gostosa. Talvez algumas sejam exóticas pra vocês, mas eu achei que, tipo, tem de tudo. Tem comida francesa, tem comida de tudo em um único lugar só. Eu não passei em todas as cidades da China ainda, só fui em um pequeno lugar, mas eu sei que dentro da China você consegue ver tudo. Tem até a Torre Eiffel, lá em Macau, que é onde... eu acho que foi feito também por conta dos descendentes franceses, eu acredito. Só pra sentir que você está em casa, vendo essa torre, entendeu? Ou então você consegue ver, sei lá, as pirâmides egípcias. É só você viajar pela China que já tem o mundo inteiro lá. Claro que não é a mesma experiência, mas se eu não tivesse tanta condição morando na China e quisesse conhecer também, eu poderia passar lá. Uma coisa que eu acredito também seja bem interessante. E também o modo de se vestir. O modo de se vestir, acredito que, não vou dizer mais chique, só que é muito diferente do que eu tinha na minha cabeça, o que a gente vê aqui na Liberdade, os orientais, a maioria das vezes é um chinelinho, uma camiseta simples, nada assim diferente. Só que lá você pode ver as pessoas jovens sempre estão com alguma coisa de marca, de grifo, exato, com uma coisa e vários estilos diferentes, tá? A gente sempre tem uma noção da China um pouquinho conservadora, mas eu fui lá, putz, muito diferente e tem uma aceitação legal. Claro, não em todas as cidades e também cidades pequenas ainda tem um certo preconceito com uma vestimenta talvez mais vulgar, diferente, ousado, mas o público jovem aceita de tudo. Voltando para e-commerce, né? Existem algumas ferramentas que vocês usam no dia a dia que auxiliam ali os sellers? Pode compartilhar? Sim, a gente tem um painel do vendedor lá mesmo. Tem algumas plataformas, quase todas elas têm um consultor de negócios, que seria o Business Advisor. Então você pode ver quais produtos estão em tendência. Nem sempre esses produtos estão sendo atualizados, tá? Mas a gente também tem uma ferramenta que não posso divulgar, mas a gente consegue ver quais produtos estão com tendência de crescimento no mercado ou que vendeu muito em tal período a tal período. Então, podemos sugerir aos nossos vendedores, olha, que tal você procurar X produto? Talvez possa vender, mas eu não vou te garantir. É um conselho que a gente dá aos vendedores. Além disso, a gente tem algumas ferramentas, a gente usa bastante com o ChatGPT hoje em dia, que a gente percebe economiza muito mais tempo. A gente também cria descrições, o título para os nossos clientes, só que é muito mais fácil você usar um robô que auxilia seu tempo. Antigamente a gente pensava, putz, qual palavra-chave eu posso estar encaixando no título para aumentar a busca. Hoje em dia o ChatGPT dá de cara. Então sobra muito mais tempo para a gente investigar outros tipos de assuntos. Ou talvez então uma ferramenta que seria qual região esse produto tem mais acesso. Será que se for um Tzinho, aquele T de tomada, aqui em São Paulo a gente já é muito comum, mas talvez na cidade da Bahia não tem tantas variações de Tzinho, aqueles conectores de tomada, né? Então a gente pode, e se a gente começar a empurrar mais anúncio para essas regiões, seria uma boa? E também correlacionar com o público de cada plataforma, que nem no Kawaii, a maioria parte, eu acho que mais de 50% são as pessoas do Nordeste. Então, assim, a gente pode fazer lives que tenha sotaque nordestino, falar que nem baiano, entendeu? Pra
justamente ter essa, digamos assim, representatividade. A pessoa se identificar, né? Exato. E as pessoas compram por isso. Até que você tinha falado sobre brasileiro, por exemplo, chinês, quando ele precisa, ele entra lá numa live e compra ali rapidinho. E aí, como o brasileiro gosta da cordialidade, porque às vezes a gente entra numa loja, a gente precisa daquele produto, mas se o vendedor é um pouquinho grosso, a gente fala, Desiste. não quero vou na mais, outra. Aí não às quero vezes você mais. entra numa outra, nem é o que você precisa, mas só porque a pessoa foi legal, foi gentil, aí você fala, vou Deve ser levar. até um desafio, né? Essa questão de experiência do cliente aqui no Brasil, porque a gente leva em consideração não só o produto em si, mas o atendimento, Sim. o site, várias outras A coisas. embalagem, né? A embalagem. tudo. Sim, a experiência a gente não fala só ao momento de praticar a ação, né? Mas desde como ele é impactado, já é um tipo de experiência. Então ele não precisa entrar na sua loja, mas se ele viu um anúncio seu, já é um tipo de impacto. E tudo começa dali. Depois ele entra no seu site, começa a pesquisar se você tem alguma variação, como que foi o atendimento no WhatsApp, como que foi o atendimento pessoalmente. Depois, no WhatsApp foi muito bom, mas quando você chegou para retirar o produto, e você viu que o atendente foi super grosso, então você não quer mais. E quando é e-commerce, é mais difícil ainda, porque você não vê a expressão do vendedor. Então talvez ele falou, muito obrigada, senhor. Só que coloca um ponto de exclamação. Aí, será que ele falou de uma forma grosseira? E tem vários clientes, consumidores que implicam com isso, né? Falando em consumidor, eu lembrei de uma coisa interessante. Tem diferença de consumidor, de shopper e de buyer. Você sabe a diferença? Explica aí. Vamos lá. O shopper é aquele que não quer nada, só tá andando. Aquele famoso, só tô dando uma olhadinha só. Igual a gente faz quando vai dar uma volta no shopping, né? Sim, o buyer é aquele de fato que efetiva a compra, tá? E o consumer é quem consome o produto. Então, pode acontecer que a mesma pessoa tem vários perfis. Então, por exemplo, eu tô vandalizando por ali, putz, eu vi uma caneca super legal, então fui impactada. E se eu comprei o produto, eu sou buyer, mas eu comprei para dar de presente pro meu namorado. Então, foi meu namorado que consumiu o produto. Então, você tem que fazer anúncios para impactar esses 3 tipos de públicos, tá? Então, no e-commerce, muitas vezes a gente faz anúncio para impactar um shopper, que seria aquele que só dando uma olhadinha. Eu percebi um costume que as pessoas hoje em dia entram na Shein como se fosse uma rede social. Putz, que lindo, deixa eu dar um like. Nossa, odiei esse. Descarta, entendeu? Então tá virando isso muito frequente. É interessado que a gente faz mais anúncios para shoppers e também já para consumidores que consomem produto de fato ou um produto semelhante. Então esses tipos de publicidade e propaganda é bem interessante. Nossa, muito legal essa parte de você ter comentado sobre a Shein ter virado uma rede social para passar o tempo, né? E eu percebo isso que é muito dos mais jovens. Sim. Entra ali, e é igual... Mas coloca também, no carrinho, deixa lá. Mas a Shein também recompensa por isso, né? Se você entra todo dia, faz o check-in ali, você ganha pontos. Umas moedinhas. Então a própria Shein foi uma sacada genial de fazer as pessoas entrarem ali. E aí muitas vezes as pessoas entram, acaba vendo, gostei. Gostou, comprou e viu com uma promoção enorme do dia. Tem promoções que é chamada oferta relâmpago ou por tempo limitado, que seria em 1 hora aquele troço vai acabar. Ou você comprar agora ou nunca mais. Isso é compra impulsiva. Entendeu? É igualmente nas lives, só que aqui tem um tempo limitado. Se você não comprou agora, você não vai ter mais nunca aquele preço. É o que eles dão de ideia, tento te persuadir de alguma forma. Eu sei disso, mas eu caio. Eu caio nas mesmas campanhas que eu mesma fiz, digamos assim. Então, sei lá, um produto, que é essa caneca, ela era de ela é de R$30,99, tá? Por R$10,99. Eu sei que ela pode aparecer de novo, mas me convence, porque é alguma coisa que eu preciso. Eu tenho a necessidade, eu sinto o desejo de ter esse produto agora. Então é uma das estratégias que a gente faz bastante. O senso de urgência, né? Sim. Com base na sua experiência, quais são os conselhos que você daria para os empreendedores que estão começando no e-commerce? Eu diria, primeiro tenha seu capital, não vai fazer investimento sem conhecer o mercado. Eu diria, você tem que arrecadar o seu capital primeiro, conhecer o mercado, ter a sua segmentação, entender o público-alvo que você quer trabalhar. Então, eu
vamos supor, eu sou um fabricante, eu tenho já uma indústria, eu sempre trabalhei como atacado, beleza. Então, eu tenho um capital, eu tenho uma base para construir isso. Só que você, de fato, conhece os mercados que é melhor para você, ou as plataformas que é melhor para você. Então, supondo, eu vendo jeans. Eu sei que, sei lá, eu fiz uma pesquisa na plataforma da Shein, 20%, um valor chutando, só vende jeans. Então, seria alguma coisa positiva para mim? Eu tenho quanto tempo e disponibilidade para estar investindo nessa plataforma com a categoria que eu tenho. E também, pelo valor de venda, que a gente chama de ticket médio, que seria, sei lá, um valor de R$50 por calça, por exemplo, a gente vai trabalhar com a classe A, B ou C. Se você está trabalhando com uma classe B, C ou CD, inclusive, você está tendo que fazer promoções frequentes e também está tendo que ter preços muito, muito, muito agressivos. Sim. Então, você primeiro tem que entender tudo isso e depois coragem. É ação. Porque ninguém sabe o que vai acontecer, mas se der certo, você vai conseguir seu sucesso. Então, acredito que precisa muito de coragem. Claro, eu quero me empreender, tenho vontade, mas eu diria que eu não teria essa coragem hoje em dia como a Sami de 13 anos. Que literalmente é por falta de experiência. Eu nunca pensei que, e se eu perdesse todo o dinheiro que eu ganhei de mesada? Hoje em dia eu tenho essa preocupação. Então, vai muito de uma coragem e também de... Eu acredito que quanto mais experiência você tem, sempre vai ter uma pulga na sua orelha. Isso pode guiar para o sucesso, mas também, né, pode causar que você nunca tenha um início. E como que você busca se manter atualizada das tendências que rolam nesse mercado, tanto na China quanto no Brasil? Ou às vezes você vê alguma coisa da China que talvez vai ser legal aqui no Brasil. Como você se atualiza sobre isso? Comprando. Comprando, literalmente. Eu vejo as tendências, adoro comprar também. Eu vejo as tendências justamente pelos produtos que eu gosto. Então, supondo que a gente vai sugerir algum produto pro cliente, eu também pensaria, eu compraria esse negócio? Como que eu gostaria de ser impactada? Ou então eu baixo todas as plataformas, até aquelas que a gente não trabalha, Magalu, Americanas, eu baixo pra ver onde tem mais promoções, quais tipos de produtos. Será que o airfry deles é o ponto forte, é o carro-chefe que eles estão dando descontos? Então eu sempre dou uma passeada e também vejo o que tem de diferença no mercado chinês, o que eles podem trazer pra cá. Porque muitas vezes, deixa eu pensar um produto diferenciado. Sabe, hoje em dia não tem aquele liquidificador junto com o copo? Você baixa? É uma doida por um desse. Exatamente, é uma febre aqui no Brasil. Já foi uma febre, hoje em dia já até se acalmou um pouquinho. Mas por um tempo na China era muito famoso. Então você já começa a conectar algumas coisas. Putz, bombou lá, ainda não chegou no Brasil. Será que eu posso já anotar alguma coisa? Eu vou observar algumas coisas. Eu vou deixar tudo anotado e eu posso trazer como sugestão. Só que é claro, a gente tem que deixar muito objetivo que não é um macete de sucesso, é uma sugestão que a gente faz. Porque se ele compra e não consegue vender, acaba sendo um prejuízo, né? Sim. E também, além disso, as redes sociais. No TikTok eu vejo, um exemplo, tem um influencer, ele é drag queen, tem umas unhas enormes. Adoro ver o vídeo dele, ele faz comida e tal. Só que do nada, um dia ele pegou um microfone. Ele pegou um microfone que já tem o som em si, ou seja, não precisa de uma caixinha à parte. E ele começou a cantar. Foi ver os comentários, todo mundo perguntando aonde que eu compro esse microfone. Aí eu já imagino, quer ver? Amanhã vai lotar de venda desse produto. Então são essas sensibilidades que a gente vem criando. De qualquer jeito. Putz, isso daqui eu poderia vender, aquilo não compraria, isso vai causar estoque. Essas coisas que a gente vem criando. Não é assim tão rápido, mas a gente, se não trabalha na área, a gente é um consumidor de qualquer jeito. Então, se é um produto que você se interessa, pode ser que vende. Porque tem perfis iguais a você, não diria 100%, mas tem persona parecida, formada em rádio, trabalha numa empresa de média, grande porte, gosta de tomar café ou gosta de tomar chá, mora, sei lá, a 30 minutos da empresa. Então, tem perfis parecidos que a gente pode estar fazendo essas buscas e também sugerindo produtos. Tem alguma pergunta? Eu ia perguntar pra você se ficou alguma coisa que você acha que você poderia falar mais antes da gente finalizar, né? Não sei se você tem alguma curiosidade. Que eu não sei. Eu tenho várias. Pergunta. Pode falar. Eu ia voltar pra China, né? Bem. Eu escrevi um texto sobre como que os jovens estão mudando o comportamento do consumo chinês.
E justamente isso de você ter falado sobre terem partes muito modernas e partes muito mais tradicionais, né? Então, isso é uma pergunta pessoal, né? Nem sei se isso vai pro podcast, tá? Não vai. Mas seria mais como que foi chegar lá e ver essa diferença tão discrepante, assim, tipo, de ao mesmo tempo ser muito moderno e muito tradicional. E também tem a questão dos jovens terem essa participação tão grande no mercado de e-commerce como aqui no Brasil, né? Porque eu acho que depois da pandemia, até uma das perguntas que a gente ia fazer, é que o TikTok foi o boom dessa nova tendência de live, de vender online, de compra, aí tem a Shein, também são consumidores mais jovens, né? Então eu acho que tem muitas similaridades com a China também aqui no Brasil. Eu não sei se ficou confuso. Eu entendi. Vamos lá. Primeiro plano, como eu captei Isso. esse conjunto de tradicional e contemporâneo diferente. Primeiro, em uma cidade mesmo, você vai em Chongqing, você pode ver, aqui tem aqueles templos tradicionais e aqui você vê prédios enormes. E também por vestimenta, tem um velhinho com uma roupa super simples, uma camisa branca, com aquela bengalazinha, e também os jovens com aquelas bolsas super diferentes, coloridas e com um estilo diferente. Mas o que acontece? Eu percebo que tem uma reconstrução de cultura chinesa. Tem vestimentas chinesas tradicionais, como o qipao, que é um vestido, ele é bem colado, inclusive, ele contorna seu corpo, só que aí fizeram um modelo mais contemporâneo hoje em dia. Então tem modelos similares do passado, que também os jovens usam hoje em dia, só que tem aqueles que é completamente tradicional, com alguns toques de cores mais contemporâneos, mas, por exemplo, aqueles vestidos que você vê nas novelas de reino, do reino velho reino, sei lá, você vê, e as pessoas usam assim hoje em dia. Antigamente era motivo de vergonha, só que hoje em dia é literalmente você exaltar a sua cultura e mostrar que você é chinês, você é chinesa. Isso acontece, o que eu vi, tem uns formandos lá em Canadá, nos Estados Unidos, que tem uma descendência chinesa também, onde eles vão para sua formatura com seu vestido de uma cultura chinesa tradicional. Então, acredito que o governo também incentiva isso, né? Porque para não esquecer do passado e também incentivar o conhecimento de novas culturas, que seria da China, de outros países para a China. Então, reconstruir aquela coisa de uma China assustadora, conservadora, é uma coisa, acredito que seja interessante. E você citou da pandemia, na verdade o TikTok já tinha uma versão chamada Douyin, que seria o TikTok da China, que já era muito, digamos, engajado já na China já. Eu acredito que seja uma versão teste pro público interno e, caso desse certo, divulgasse pro mundo lá fora. Só que se você for ver, tem algumas discrepâncias, tá? Aqui no Brasil eu sinto que o TikTok é mais aberto para todos os tipos de conteúdo, inclusive até alguns conteúdos que não servem para criança. Mas na China isso já é um pouquinho controlado. Eu também acredito que seja mais pela saúde mental das crianças, porque tanto esse negócio de vestimenta de algo mais chique, você pode ver, normalmente quem compra mais grifes são o público jovem por conta da comparação. E da comparação faz com que você não tenha autoestima. Poxa, eu preciso ter essa bolsa do Louis Vuitton pra eu me sentir bonitona, entendeu? Então, eu acredito que, ok, tem uma questão de chique, de melhorar sua vestimenta, aumentar a autoestima, só que vem junto com as comparações que vê na internet. E na internet tem muita coisa que é mentira, né? É um filtro que deixa você mais bonita, mais magra, com essas coisas, e as pessoas entendem como se fosse real mesmo. Sim. Então, quer se aderir àquele perfil. Então, tudo tem um lado positivo, nesse caso, também um negativo. Só que precisamos filtrar pra gente mesmo. Tanto pra atuantes do e-commerce, como também como pessoas. E consumidores, né? Exato. Sim. Inclusive, viralizou, eu acho que semana passada, há um tempo desses, um vídeo falando sobre o TikTok, né? Que a China que criou o TikTok... E lá eles proíbem o TikTok, eles criaram pro restante do mundo, etc. Só que, na verdade, na China tem o TikTok também, né? Tem. E muitas vezes até Deixa outras versões. Pro e aí vamos trazer aqui, desmentindo essa notícia. Tem sim TikTok na China. Deixa eu abrir TikTok, aqui pra essas Todas outras. as redes sociais. Muitas vezes o que não tem é o com o mesmo nome, Com o né? mesmo Eles nome. mudam o nome ou é uma versão chinesa. É esse daqui, ó. Só que eu acredito que não vai aparecer.
porque eu não tenho baixado, mas existe sim, se chama Douyin. É outra versão, né? Na verdade a coisa é tudo mesmo igual, tem os mesmos Aham. filtros, só que diferente que tem Outro nome. mais aderido à cultura chinesa Sim. mesmo. Aí o pessoal traz um sensacionalismo de, na China não tem, a China cria pro restante e É. lá pra eles bloqueiam, mas tem, gente. Tem Só muita outra fake versão, news. mas tem. Pra finalizar, eu queria saber as suas expectativas, tanto profissional, pessoal, pro e-commerce. Eu gostaria de ser um pouquinho mais ambiciosa e ousada. Eu acredito que futuramente, caso eu continuar no e-commerce, eu quero virar uma figura de consulta. Diria assim, nossa, eu quero ser que nem a Sami. Então, eu tô construindo, também acredito que é um dos motivos que eu tô aqui na Terra. Eu quero passar conhecimentos e também aprender bastante. E não diria uma pequena meta, mas uma coisa que eu quero chegar é tornar uma referência no e-commerce e também poder passar alguns tipos de conhecimento na minha percepção. E como pessoa, eu quero muito que minha família se orgulhe de mim. Não que eles não se orgulhem hoje em dia, mas por eu ter bastante irmãs, e elas são muito boas naquilo que fazem, quero estar um pouquinho mais pertinho delas. E tanto no lado profissional quanto pessoa, elas têm um coração muito bom, são pessoas muito boas e eu quero estar mais perto delas nesse sentido. Em alguns momentos você citou a sua família e eu fiquei muito curiosa para saber mais sobre a sua história, sobre a história da sua família. Então já vou até deixar aqui futuramente convite. a gente te convidar para Jornadas Culturais, que aí é realmente para conhecer a sua história pessoal. A história da sua família, como que vieram pro Brasil, você cresceu Tenho aqui. muita história pra contar do meu pai. Aí a gente te convida para um próximo, então, para conversar sobre isso. Tá bom. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por ter contado a sua trajetória aqui pra gente. Você muito jovem já entrou assim de cabeça no e-commerce, dá pra ver como você conhece e sabe sobre o mercado e sei que futuramente você vai ser sim uma referência, assim como já é hoje. Vamos finalizando aqui o nosso episódio. Se você quiser saber mais notícias sobre o Brasil e a China, nos acompanhe no nosso site www.chinatobrasil.com.br e nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn e YouTube, China to Brasil. E no nosso Facebook, @C2BIES. E se você estiver nos vendo pelo YouTube, deixe o seu curtir, se inscreva no nosso canal. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, deixe o seu curtir aí também. E muito obrigada pela sua audiência até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.